É importante investir com finalidade e por isso eu vou te ensinar os caminhos possíveis para montar uma carteira. E o primeiro passo é se conhecer como investidor e identificar se você possui perfil adequado para montar uma carteira com ativos de renda variável. Afinal, renda variável é imprevisível e oscila tanto positivamente quanto negativamente. Eu já falei algumas vezes que o segredo de uma carteira vencedora é a diversificação. Por isso, não concentre todo o seu dinheiro em um único investimento. Eu, por exemplo, gosto de dividir a minha carteira em 5 partes: renda fixa, investimentos internacionais, ações, fundos imobiliários e criptoativos. Mas lembrando que o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Por isso a importância de se conhecer como investidor. A classe dos investimentos em renda fixa, você pode levar em consideração 3 informações importantes. Quanto maior o prazo de vencimento, maior tende a ser o rendimento. Quanto maior a liquidez, menor tende a ser o rendimento. E quanto maior o risco envolvido, maior o objetivo de rendimento. Com o entendimento dessas informações, agora você precisa escolher as opções de acordo com seus objetivos. Vamos a elas. O Tesouro Direto, por exemplo, que nada mais é do que você emprestar o dinheiro para o governo e depois receber esse valor de volta com uma rentabilidade. O Tesouro Direto possui 3 tipos de títulos: os títulos pré-fixados, os títulos atrelados à inflação e os títulos indexados à taxa Selic. Outro investimento na classe dos ativos em renda fixa são os CDBs, Certificados de Depósito Bancário, que nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para um banco e depois receber esse valor de volta com uma rentabilidade, que são os juros. Essa rentabilidade ela é definida no momento que você aplica o seu dinheiro, quando no caso da pré-fixada, ou só posteriormente no caso da pós-fixada, pois vai depender do comportamento do indexador. Nesse tipo de investimento também existem 3 modalidades. CDB pré-fixado, ou seja, você já entra na aplicação sabendo quanto vai ser sua rentabilidade final. CDB pós-fixado, o indicador mais comum para os CDBs pós-fixados é a taxa do CDI, que é a principal referência de rentabilidade da renda fixa. Nesse caso, o investidor sabe que o indicador ele vai servir de referência para a rentabilidade do investimento, mas não é possível ter certeza de qual será o retorno em reais, porque ele seguirá a dinâmica da variação do próprio indicador. CDB atrelado à inflação. Esses títulos eles oferecem como retorno uma parcela pré-fixada e outra pós-fixada, que será a variação da inflação, que é medida pelo IPCA. Outro investimento comum na renda fixa são as debêntures, que nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para uma empresa e depois receber de volta esse valor com uma rentabilidade, que são os juros. Esses são os investimentos mais triviais em renda fixa, mas existem outras opções também, como LCA, LCI, CRA, CRI e por aí vai. Ou você também pode investir em renda fixa de uma forma mais passiva, através dos fundos de investimentos que possuem essa finalidade. Dito isso, agora vamos entrar na classe dos ativos de renda variável e começar pelos investimentos internacionais. Se a gente parar para olhar do ponto de vista cambial, a história recente do Brasil, ela mostra pra gente a importância de dolarizarmos a carteira. O real ele tem se desvalorizado constantemente todos os anos. Isso significa que o nosso poder de compra está diminuindo, pois a gente precisa de mais real para comprar as mercadorias importadas, que a gente consome. E isso não vale só pra gente não, tá? Vale também para toda a indústria brasileira. Então vamos às opções para dolarizar sua carteira sem precisar abrir uma conta lá no exterior. BDR, por exemplo, Certificados de Depósito de Valores Mobiliários. Por meio dos BDRs é possível investir nas maiores empresas do mundo, como por exemplo a Amazon, Google, Apple, Facebook, Disney. Na prática, os BDRs refletem as variações dos preços das ações estrangeiras às quais estão atreladas. Por ter essa exposição às variações de preço de um ativo estrangeiro e de moeda estrangeira, você pode ganhar ou perder 2 vezes, dependendo da variação do dólar frente ao real. Outro ativo muito comum para essa finalidade são os ETFs, que são fundos de investimentos negociados em bolsa, que nada mais é do que uma cesta de ativos, onde você consegue se expor a uma carteira de um determinado índice através de uma única mercadoria.
O mais popular ETF que desempenha tanto as ações americanas quanto o dólar é o IVVB11, fundo de índice que replica o S&P 500, que possui mais de 500 empresas listadas nos Estados Unidos. Outra forma é através de fundos cambiais. Como o próprio nome já diz, o fundo cambial ele investe em ativos ligados a moedas. De uma forma geral, eles são indicados para proteção de recursos contra a flutuação de moedas fortes, como o dólar. Vamos para a terceira parte da carteira, ações de empresas brasileiras. Uma carteira de ações funciona como um conjunto de ações de empresas que a pessoa vai lá e investe. Para montar uma carteira de ações é preciso definir um objetivo, estudar o mercado e investir em empresas que você acredita. Ou você pode montar também com a ajuda de um profissional e seguir uma carteira recomendada de um analista. Mas independente da forma que você vai escolher, o mais importante é respeitar o seu objetivo e diversificar. Isso significa não aplicar todo o seu dinheiro em apenas uma ação. Diversificar a sua carteira de ações faz parte da estratégia de todo investidor inteligente. Vamos para a quarta parte da carteira. Fundos imobiliários. O mercado de imóveis é muito conhecido pela sua tradição. Fazer parte desse universo através dos fundos de investimentos imobiliários é uma ótima alternativa para quem quer se expor nesse segmento sem necessariamente comprar um imóvel. Por meio desse investimento, esses valores imobiliários são comprados por cotas que representam uma fração de um patrimônio alocado em empreendimentos. Logo, são investimentos que unem tanto a característica de imóveis como a de ações também, já que essas cotas elas são negociadas na Bolsa de Valores. Muitos fundos imobiliários realizam distribuição regular de rendimentos mensais, o que acaba lembrando o funcionamento de títulos públicos que pagam juros semestralmente, mas eles não são considerados investimentos de renda fixa. Não confunda essa informação. Pelo contrário, as cotas elas oscilam na bolsa e às vezes tanto quanto uma ação. Não é possível ter certeza de qual será o retorno de um fundo imobiliário desde o início do seu investimento. Por isso, também é importante montar uma carteira diversificada em fundos imobiliários. Você precisa fazer isso escolhendo fundos de diferentes tipos ou segmentos, com ativos em regiões distintas e locatários em setores econômicos bem variados, ou você pode montar também com a ajuda de um profissional e seguir uma carteira recomendada de um analista. E por último, mas não menos importante, os criptos ativos. Os ativos virtuais protegidos por criptografia viraram um fenômeno global e está cada vez mais disseminado. E você já pode se expor a esses ativos através da nossa Bolsa Brasileira. A B3 passou a listar ETFs de fundos de índices de criptomoedas que replicam o comportamento de índices lastreados nesses ativos digitais. O primeiro a ser negociado na nossa Bolsa Brasileira foi o Hash 11 e hoje já são 5 ETFs listados na nossa bolsa aqui no Brasil. Comece 2022 com o pé direito, colocando como meta da sua vida investir como finalidade. Procure buscar a melhor relação de risco e retorno de acordo com o seu perfil e seus planos. E para ajudar, pule 7 ondinhas, use branco, pode até comer um pouco de lentilha, mas não deixe de contar com a melhor assessoria do Brasil.